Imagina acordar um dia e perceber que 7 de cada 10 pessoas que você conhecia simplesmente não existem mais. Não foram embora, não emigraram, morreram. Isso não é ficção científica. Isso é o que aconteceu com o Paraguai entre 1864 e 1870. Uma guerra tão devastadora que eliminou quase toda uma geração de homens. Deixou o país com mais mulheres do que homens na proporção de 4:1, e cujos efeitos o Paraguai sente até hoje. E o mais perturbador, ninguém te contou a história completa. A Guerra do Paraguai. Você provavelmente viu esse nome em algum livro de história do ensino médio. Talvez tenha decorado as datas, os nomes dos países envolvidos, e esqueceu tudo na semana seguinte. Mas essa guerra merece muito mais do que uma página de livro didático. Ela foi o conflito armado mais devastador da história da América do Sul. Envolveu 4 países, durou mais de 5 anos, e terminou com um país praticamente varrido do mapa. Não pelo território, mas pela sua população. Hoje, eu vou te contar o Paraguai que existia antes de tudo isso. As causas reais da guerra, as batalhas mais brutais, o genocídio que se seguiu, e por que, mais de 150 anos depois, esse país ainda carrega as cicatrizes. Fica até o final, porque tem uma virada nessa história que vai mudar completamente a forma como você vê esse conflito. Antes de falar na guerra, você precisa entender quem era o Paraguai em 1860. Por quê? A imagem que a história oficial passou durante muito tempo é a de um país atrasado, governado por um louco megalomaníaco que arrastou seu povo para a ruína. Mas a realidade é muito mais complexa. O Paraguai, de meados do século XIX, era uma das nações mais peculiares das Américas. Enquanto Brasil e Argentina eram economicamente dependentes da Inglaterra, acumulavam dívidas externas e sofriam com a instabilidade política, o Paraguai fazia o caminho oposto. Sob os governos de José Gaspar Rodrigues de Francia, o temido El Supremo, e depois de Carlos Antônio Lopes, o Paraguai havia construído algo raro para a época: uma economia praticamente autossuficiente. O país tinha a única ferrovia da América do Sul construída sem engenheiros ingleses e sem capital britânico. Tinha indústrias próprias de armamentos, têxteis e papel. Tinha educação pública obrigatória e gratuita, numa época em que isso era praticamente impensável no continente. Quase não tinha dívida externa, e isso irritava profundamente as grandes potências da época, especialmente a Inglaterra, que via no Paraguai um modelo que não precisava dos seus bancos, dos seus empréstimos, das suas importações. Mas aí entra em cena o filho de Carlos Antônio, Francisco Solano Lopes. Francisco Solano Lopes assumiu o Paraguai em 1862, aos 36 anos. Tinha estudado na Europa e tinha o ambicioso projeto de transformar o Paraguai na potência regional que acreditava que o país podia ser. A historiografia tradicional, especialmente a brasileira e argentina, pintou Solano Lopes como um tirano insano, um déspota que levou seu povo ao massacre por vaidade e loucura. Mas historiadores paraguaios e revisionistas do século XX contam uma história diferente. Em 1864, o Brasil interviu militarmente no Uruguai para apoiar um grupo político específico, os Colorados, contra o governo vigente. O Paraguai tinha acordos de aliança com o Uruguai e via a intervenção brasileira como uma ameaça direta ao equilíbrio de poder na região. Solano Lopes emitiu avisos. O Brasil ignorou. Então Solano Lopes pediu passagem pelo território argentino para atacar a província brasileira de Mato Grosso. A Argentina negou. Ele passou mesmo assim. Nesse momento, a Argentina entrou na guerra ao lado do Brasil. E o Uruguai, agora com o governo dos Colorados pró-Brasil, também se juntou. Estava formada a Tríplice Aliança. O Paraguai, um país de aproximadamente 450 mil habitantes, ia enfrentar uma coalizão de 3 países com população total de mais de 11 milhões de pessoas. Nos primeiros meses, o Paraguai não apenas resistiu,
Ele avançou. As tropas paraguaias invadiram Mato Grosso e tomaram território brasileiro. O exército paraguaio era surpreendentemente bem treinado para os padrões da época, mas a matemática era implacável. A Marinha Imperial Brasileira era a mais poderosa da América do Sul, equipada com monitores blindados que os paraguaios simplesmente não conseguiam destruir. A Batalha Naval do Riachuelo, em junho de 1865, foi o ponto de virada. A esquadra paraguaia foi destruída em poucas horas. A partir dali, o avanço aliado era apenas questão de tempo. Na Batalha de Tuiuti, em maio de 1866, o maior confronto terrestre da história da América do Sul, mais de 30.000 soldados aliados enfrentaram 23.000 paraguaios. O resultado foi catastrófico para o Paraguai. Mais de 6.000 mortos e milhares de feridos do lado paraguaio, somados a cerca de 4.000 aliados entre mortos e feridos. Mais de 10.000 baixas em um único dia. O Paraguai recuou, mas não se rendeu. Por 2 anos, o exército paraguaio se entrincheirou na fortaleza de Humaitá, a Gibraltar da América do Sul. Uma construção estratégica que bloqueava o avanço pelo rio com correntes de ferro e canhões posicionados em barrancas. Os aliados ficaram 2 anos tentando tomar Humaitá. 2 anos. Durante esse tempo, a população civil paraguaia foi sendo dizimada pela guerra, pela fome, pelas doenças, especialmente o cólera, e pelos próprios excessos do regime de Solano Lopes, que passou a executar suspeitos de traição em massa, inclusive membros da sua própria família. Quando Humaitá finalmente caiu em 1868, o exército paraguaio estava em frangalhos. Mas Solano Lopes ainda não se rendeu. O que aconteceu a seguir é uma das páginas mais horríveis da história militar americana. O Paraguai começou a recrutar crianças. Meninos de 12, 13 e 14 anos, com rostos pintados a carvão e barbas falsas de milho para parecerem adultos, eram colocados nas linhas de frente. Na Batalha de Acosta New, em 16 de agosto de 1869, um exército com milhares de crianças paraguaias enfrentou 20.000 soldados profissionais aliados. O massacre foi completo. O dia 16 de agosto é até hoje o Dia da Criança no Paraguai. Uma data que não celebra a infância, mas lembra um genocídio. Solano Lopes fugiu para o norte. Em 1º de março de 1870, foi encurralado no Cerro Corá. Ferido, recusou-se a se render. Morreu combatendo. As estimativas de historiadores variam entre 40% e 70% da população total do Paraguai morta durante a guerra. Francisco Doratiotto, o maior especialista brasileiro no tema e autor de Maldita Guerra, aponta que o país perdeu pelo menos metade da sua população, com algumas regiões chegando a 70%. Antes da guerra, aproximadamente 450.000 habitantes. Depois, entre 150.000 e 200.000 sobreviventes, a maioria mulheres, crianças e idosos. Em algumas regiões, a proporção chegou a 20 mulheres para cada homem adulto. O país ficou literalmente sem uma geração inteira de homens em idade produtiva. E aí veio a segunda devastação, a ocupação aliada. O Brasil ocupou o Paraguai por 6 anos. O Paraguai foi obrigado a ceder mais de 150.000 quilômetros quadrados, cerca de 40% do seu território original, para o Brasil e a Argentina. Foi forçado a assinar tratados que abriram o país para o capital estrangeiro. E acumulou uma dívida de guerra que levaria décadas para pagar. O Paraguai autossuficiente, sem dívidas externas, havia deixado de existir. Quem se beneficiou da destruição do Paraguai? A Argentina ficou com territórios no Chaco e no Misiones. O Brasil ficou com parte do Mato Grosso e garantiu sua hegemonia na região. Mas tem um terceiro vencedor que nunca é mencionado nas comemorações: os bancos ingleses. A Grã-Bretanha financiou os 3 países aliados durante a guerra. Depois, o Paraguai, destruído e endividado, abriu suas portas forçadamente para o capital britânico. Fazendas paraguaias foram compradas por empresas inglesas e argentinas a preço de banana. A ferrovia paraguaia, orgulho nacional,
construída sem capital britânico, foi vendida a empresas estrangeiras. O historiador Eduardo Galeano foi categórico em as veias abertas da América Latina. Foram os comerciantes, banqueiros e industriais ingleses que se beneficiaram do crime contra o Paraguai. É uma interpretação controversa. Nem todos os historiadores concordam com ela na totalidade. Mas os fatos são inegáveis. O país que entrou na guerra era economicamente independente. O país que saiu estava destruído, endividado e integrado ao sistema financeiro internacional que antes rejeitava. O Paraguai de hoje é um dos países mais pobres da América do Sul. Tem indicadores sociais que o colocam consistentemente nas últimas posições do continente, e tem uma população que, ainda no século XXI, convive com as consequências de uma guerra que terminou há mais de 150 anos. Não é coincidência, é história. Uma guerra que poderia ter sido evitada por diplomacia destruiu um povo inteiro. Crianças com barbas de milho morreram defendendo um território que mal conheciam. Mulheres enterraram maridos, filhos, irmãos e pais, e depois reconstruíram um país do zero com as próprias mãos. E nós, do outro lado da fronteira, aprendemos essa história como uma vitória gloriosa do Império do Brasil. Raramente paramos para perguntar: vitória para quem? A história do Paraguai é um espelho que reflete o que acontece quando interesses econômicos, vaidade política e imperialismo se encontram. E o povo paga a conta. Só faltava saber. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Ele ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas. Comenta aqui embaixo: você sabia da dimensão real dessa destruição? E ativa o sino para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima história que o mundo tentou esquecer.